Não acredite em nada simplesmente porque você ouviu. Acredite apenas naquilo que pode ser verificado pela razão e que beneficia a todos. É com essa frase que eu começo o nosso vídeo de hoje. Vocês sabem que eu adoro mergulhar nas histórias das figuras históricas que desafiaram aquilo que a gente conhece no mundo de hoje. Então hoje eu quero te falar sobre uma pessoa que, sem dúvida, teve um impacto muito profundo na forma com que conhecemos a espiritualidade, os registros acásticos e o conhecimento oculto. E eu tô falando aqui de uma mulher que desafiou as convenções da sua época. Ela viajou para lugares desconhecidos e trouxe à tona sabedorias esquecidas há milhares e milhares de anos. Eu já falei sobre ela, inclusive, aqui no canal. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que sem ela, provavelmente, meu trabalho com os registros acásticos nem existiria. Pois é, eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Helena Petrovna Blavatsky. Uma das responsáveis por conectar tantas ideias do que hoje a gente chama de teosofia. Ela não só desafiou mistérios espirituais, mas também trouxe pra gente um conhecimento profundo de como tudo no universo de alguma forma está interligado. Se você ainda não conhece sobre ela ou quer entender como tudo isso surgiu, eu vou deixar aqui para você no card, onde eu falo mais sobre essa figura fantástica. E hoje nós vamos explorar aqui juntos 5 princípios poderosos da teosofia, que não são apenas teorias, mas que pode realmente transformar a realidade, o mundo que você enxerga hoje. Então você está preparado? Interconexão universal. Esse é o primeiro princípio da teosofia. E esse princípio, gente, é algo que faz a gente realmente pensar se tudo aquilo que a gente acredita é verdade. Tudo no universo está interligado. Então, cada pensamento, cada ação, cada ser vivo forma como se fosse uma rede invisível de energia e de consciência. Helena Blavatsky descrevia o universo como se fosse um organismo pulsante, onde tudo está interconectado de alguma forma. O que a gente faz, o que a gente pensa, está conectado também com o todo. E essa ideia não é nova não, né, gente? E na verdade os ensinamentos da Blavatsky têm uma conexão muito afinada com a física quântica, como o entrelaçamento, a não localidade, que estão sendo meio que compreendidos agora pela ciência moderna. E é incrível e fascinante a gente pensar que os nossos pensamentos, por mais simples que eles sejam, eles criam ondas energéticas que vão se espalhando pelo cosmos. Eu, pessoalmente, já percebi essa interconexão universal na minha vida. Deixa eu contar para vocês. Como alguns de vocês já sabem, eu tô sempre ajudando alguns animaizinhos da rua, porque eu realmente me importo com eles. E por mais altruísta que isso seja, é incrível, porque o universo ele tá sempre me devolvendo mais e mais. Como se esses recursos que entram fosse para eu continuar ajudando cada vez mais. A teosofia, no caso, chamaria isso como uma resposta da rede cósmica. Já teve algum momento que você sentiu que as suas ações impactavam o todo? Como é que você enxerga essa ideia de que tudo no universo está interligado? Segundo princípio, lei do karma. Eu sei que muita gente pensa que o karma é uma coisa simples, só que não. Tipo assim, se você faz algo bom, você colhe uma coisa boa. Se você faz algo ruim, você colhe alguma coisa ruim. É tipo isso, só que um pouco mais complicado. A Blavatsky, em um dos seus livros, A Doutrina Secreta, inclusive já citei esse livro aqui, nos apresenta uma visão muito mais profunda do que é o karma. Ela diz pra gente que o karma ele não é um juiz externo, mas é uma lei cósmica que garante meio que esse equilíbrio universal. Vamos então imaginar o karma como se fosse tipo uma conta bancária universal? É estranho, mas vocês vão entender. Então, cada ato de generosidade nosso é tipo um depósito. Cada atitude egoísta é um saque. E o mais interessante é que o karma, ele não se restringe só a essa vida. Ele vai além, fala de outras vidas também. E a Blavatsky descrevia esse karma como sendo um processo de ajustes. Um processo contínuo de ajustes. Onde o universo vai garantindo que esse equilíbrio seja restaurado, independente do tempo, independente da encarnação. E olha, gente, eu tô cansada de ver gente ganhando dinheiro de forma ilícita e até impiedosa. As pessoas passam em cima de qualquer um, negligenciam o outro só
por questões de dinheiro. E aí vem uma crise de saúde na família. E por mais dinheiro que essa pessoa tenha, ela se sente impotente. E aí vem a busca por respostas. E é aí que ela se depara com a lei do karma. E essa pessoa, no caso, ela começa a agir com mais generosidade. Poxa, ela percebe. Ela começa a se preocupar mais com o bem-estar do próximo. E ela começa a fazer muito mais depósitos para o universo do que aqueles saques que ela havia feito. Entenderam? Você já escutou uma história assim? Eu aposto que sim. Você já pensou como as suas atitudes, boas ou más, podem criar assim um ciclo de reações que vão muito além da tua vida atual? Como é que você vê a lei do karma no seu próprio dia a dia? Terceiro princípio, o ciclo da reencarnação. Outro princípio fascinante que Helena Blavatsky trouxe pra gente, que nos revela então o ciclo da reencarnação. Vamos entender melhor isso. Você, acreditando ou não, provavelmente já pode ter tido algumas sensações, por exemplo, quando você conhece uma pessoa. Como se você tivesse a sensação de já ter encontrado aquela pessoa em outras vidas. É uma sensação familiar, você não sabe de onde vem. Ou algum lugar que você vai e você já teve a sensação de já ter estado ali. Um lugar que você se sentiu muito bem ou um lugar que você se sentiu muito mal. Tipo, não quero ficar ali, mas eu não sei explicar por quê. Alguma coisa não me fez bem ali naquele lugar. Ou, nossa, que delícia, que paz esse lugar. Blavatsky descrevia a reencarnação como algo muito mais do que vir, nascer, viver, morrer. Ela acreditava que a nossa alma, a nossa individualidade, carrega todas essas lições de todas as nossas vidas passadas. Enquanto a nossa personalidade, de cada encarnação, se dissolve de uma vida para outra. O ciclo de encarnação é, na verdade, uma jornada contínua da nossa evolução, onde cada vida é uma oportunidade para a gente vir aprender, para a gente vir crescer e também superar os nossos desafios, as nossas dificuldades. Essas ideias, elas são não só reconfortantes, porque explicam os desafios da nossa vida, mas porque também traz uma compreensão, onde a gente começa a enxergar que a vida é muito além, a vida continua mesmo após a morte. A morte não é o fim. E ela ajudou a gente a entender que a morte é só uma transição, é uma transição, uma jornada para a nossa evolução. Então pare e pense aqui comigo. Os desafios que você está vivendo hoje podem vir lá de vidas passadas e você está aqui enfrentando eles justamente para poder aprender e evoluir. E olha, eu posso dizer que você mesmo escolheu esses desafios, você escolheu esses aprendizados, só que você não tem muita consciência disso hoje. Você diria que essa visão da reencarnação mudaria a sua visão com os desafios que você está vivendo hoje? Quarto princípio, a sabedoria das tradições ancestrais. Blavatsky foi uma verdadeira exploradora das tradições espirituais. E ela descobriu algo que muda a nossa percepção de como a gente enxerga a religião, onde todas essas religiões compartilham uma fonte de sabedoria em comum. Vocês já pararam para pensar nisso? Ela não criou uma religião, mas ela criou algo que chama a doutrina secreta. Uma sabedoria universal que está presente em várias culturas, em várias tradições filosóficas. Ela foi uma mulher que viajou por muitos lugares e nessas viagens ela começou a ter algumas percepções. E ela percebeu como alguns símbolos, como alguns ensinamentos se repetem em várias tradições, desde o hinduísmo até o cristianismo, até o judaísmo. A ideia do eu superior, por exemplo, no cristianismo, se reflete no conceito hindu do Atman. As mandalas budistas se conectam também com as rosáceas nas catedrais góticas. E esse entendimento, ele vai revelar pra gente como as religiões são expressões culturais diferentes de uma mesma verdade universal. Então, Blavatsky acreditava que se a gente parasse com essa ideia de divisão, de um fica de um lado, o outro fica do outro, e a gente buscasse o que essas tradições têm em comum, a gente poderia acessar uma compreensão muito mais ampla e muito mais profunda do que é a espiritualidade. Você já parou para refletir como essas diferentes tradições, essas diferentes religiões vão se conectando entre si? E como seria se a gente focasse mais naquilo que nos une em vez daquilo que nos divide? Quinto princípio, evolução espiritual. E esse é o último princípio que eu quero compartilhar com vocês, que talvez seja o mais poderoso de todos esses princípios que a gente veio falando até agora. Helena Blavatsky acreditava que dentro de cada um de nós reside um potencial assim extraordinário que está
pronto para ser revelado, que está pronto para ser despertado. E eu não estou falando só de habilidades físicas ou de habilidades intelectuais, mas também de capacidades espirituais que transcendem a nossa compreensão dessa realidade atual. Ela disse que a nossa evolução humana vai muito além da biologia. A gente está num processo constante de expansão da nossa consciência, de sair do instinto para a razão, da razão para a lógica e da intuição para a consciência cósmica. E ela via grandes mestres espirituais como Buda, Krishna, Jesus, não como seres assim sobrenaturais, alguém assim inalcançável, mas como humanos que foram lá e atingiram o seu potencial máximo. Esses grandes mestres da humanidade provam pra gente que nós temos esse potencial no nosso interno, que nós somos capazes também de fazer isso. É da natureza humana, porque de acordo com Helena Blavatsky, essas habilidades estão dentro de nós e elas estão só esperando o momento certo para se manifestarem. E com práticas de meditação consciente, serviços altruístas e um estudo profundo, a gente pode acelerar a nossa evolução. Você já experimentou expandir a sua percepção através de práticas espirituais? O que você acha dessa ideia de termos habilidades latentes que estão ali só esperando para serem despertadas? Então, esses 5 princípios, a interconexão universal, a lei do karma, o ciclo da reencarnação, a sabedoria das tradições ancestrais e a evolução espiritual. São mais do que apenas conceitos para a gente refletir. Eles são a grande chave para você começar a transformar a sua percepção da realidade e começar a viver de maneira mais consciente e também mais conectada. E o mais interessante de tudo isso é que os ensinamentos da Blavatsky não exigem que você acredite em tudo isso de uma forma cega. Ela convida você a experimentar e aplicar esses princípios na prática e ver então os resultados por você mesmo. E se você já começou a experimentar algum desses 5 princípios na sua vida, me conte aqui nos comentários para eu saber como foi a sua experiência. E como Helena Blavatsky mesmo nos ensinou, a jornada espiritual não é sobre descobrir o mundo, mas sobre descobrir quem você realmente é. Eu agradeço por vocês terem me visto até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha, porque isso contribui demais aqui com o canal. Nos vemos na próxima semana.